Você já se perguntou o que faz uma pessoa ser tão narcisista? Por que eles parecem programados para controlar, manipular e ignorar as necessidades dos outros? O que os leva a agir como se fossem pessoas superiores a todos ao seu redor? Essas perguntas assombram muitos que tiveram a infelicidade de cruzar o caminho de uma pessoa com fortes características narcisistas. No vídeo de hoje, eu vou revelar as 7 razões principais que moldam esse narcisista. E desde as predisposições genéticas até experiências de infâncias traumáticas, cada fator contribui para formar tal personalidade complexa e muitas vezes destrutiva. Esta análise não é apenas esclarecedora para as origens do narcisismo, mas também oferece informações valiosas para quem lida com alguém assim no dia a dia. Então você pode agora se preparar para descobrir o que se esconde por trás da mente de uma pessoa narcisista e como esse conhecimento pode te proteger e também proteger os seus relacionamentos. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, sou especialista em clínica médica, sou professor de medicina, também atuo ajudando vítimas de relacionamentos tóxicos, conturbados e com narcisistas e tenho um trabalho aqui de anos nas redes sociais. Quanto mais conhecedor você se torna sobre o padrão de um indivíduo narcisista, mais isso te leva a questionar como essas pessoas ficaram dessa forma. Alguém escolheria, de forma deliberada, um estilo de vida desse? Essa é uma questão muito interessante, porque nos ajuda a entender algumas das coisas que estão acontecendo dentro da mente dessa pessoa, coisas sobre as quais você talvez não tenha muito controle, e isso será muito importante para você ter aceitação. Existem razões pelas quais alguém desenvolve um padrão narcisista, e muitas vezes a questão é, a culpa é da natureza ou da sua criação? É genético ou é o ambiente? A natureza é algo inato. Ou seja, você recebe aquilo desde o momento que você vem ao mundo. A criação é algo na qual essa pessoa foi treinada ou pode ter desenvolvido um mecanismo de defesa para sobreviver. Então a resposta é, existe uma combinação de ambos. Para explicar melhor isso, eu quero apresentar para você 7 coisas diferentes em que vou me concentrar neste vídeo, que ajudam aqui a explicar por que o narcisista ele é dessa forma. A primeira, vamos com o lado da própria natureza. Há um elemento inato que faz parte do narcisismo. Os estudos com gêmeos podem nos dar uma ideia do quanto da sua personalidade ou tipo de temperamento é inato ou não. Esses estudos mostrarão que aproximadamente entre 40% a 60% da sua personalidade já está incorporado em você desde o primeiro dia. Vamos dizer então que seja 50% para facilitar os cálculos. Algumas pessoas simplesmente têm uma predisposição natural. Por exemplo, para serem pessoas gentis e tranquilas. Você já viu isso? É simplesmente a maneira como essas pessoas foram programadas, até geneticamente, como eu estou falando aqui agora. Outras têm uma predisposição natural para serem mais duras, mais difíceis, por assim dizer, pessoas mais de sangue frio. E é simplesmente a maneira como essa pessoa foi programada. Os narcisistas, à medida que vão se tornando pessoas adultas, já têm uma predisposição para esses tipos de pensamentos e sentimentos controladores e de direito. Isso é algo inato. Então parte disso é algo que neles diz assim, sim, isso aqui é o que eu sou programado assim, gosto de você ou não. Aqueles de vocês que não são programados exatamente da mesma maneira que eu sou, podem aí coçar a cabeça assim pensando, realmente você simplesmente é assim. E sim, às vezes é simplesmente sobre o que lhes foi dado geneticamente desde o primeiro dia de vida. Então faz parte da estrutura genética desses indivíduos. Mas a propósito, dentro dessa predisposição ainda pode haver alguma fluidez que permita suavizar essas arestas que podem estar lá. Então vamos ter isso em mente, que o segundo motivo é que eles podem ter recebido uma educação extremamente rígida ou até mesmo extremamente condescendente. Existem todos os tipos de habilidades que precisam de atenção durante os primeiros anos de vida, e você sabe muito bem disso. Então é bastante provável que eles tenham sido expostos a algum extremo durante o seu desenvolvimento quando eram crianças. Então quer dizer, coisas como limpeza, gerenciamento do tempo, tarefas escolares, estudos, o trato com os próprios irmãos, as responsabilidades sociais, isso aqui é só um exemplo para poder te dar aqui. Se você perceber, os narcisistas eles tendem a ter algum extremo. Pode ser que haja uma insistência tão forte de que é assim que tem que ser. Então, que eles podem assumir esse tipo de mentalidade, ou em outros momentos, há muita até negligência a isso, que eles simplesmente pensam, ó, quem é que se importa? Então eles se permitem fazer o que eles quiserem fazer. E frequentemente, um dos extremos influencia o aparecimento de um narcisismo grandioso ou de um narcisismo oculto. E isso aqui é muito bem documentado. Inclusive eu passei por uma situação dessa, como vocês bem já sabem. Um terceiro elemento que observamos é que muitos deles foram treinados para superenfatizar meios superficiais de aceitação. Muitos viram durante seus anos de desenvolvimento que a pessoa considerada bonita e desejável é aquela que tem a riqueza, status e aclamação. Algumas pessoas constroem sua autoestima com base em coisas superficiais. Por exemplo, à medida que entram na adolescência e nos primeiros anos de vida adulta, eles aprendem
que aquelas que têm uma certa proeza sexual ou são sedutoras podem realmente ser as que conseguem dar as cartas na vida. Então assim, a exposição a esse tipo de coisas pode realmente alimentar o padrão narcisista. Um quarto motivo é que os narcisistas frequentemente têm um padrão de inconsistência de seus cuidadores. Isso é o que chamamos de reforço intermitente. Então, por exemplo, um cuidador pode estar muito disponível e depois não estar disponível. Um cuidador pode ser gentil até não ser mais gentil. E às vezes esse cuidador pode ser realmente curioso e interessado em você, mas depois ele não é mais assim. Ou pode ser que eles sejam muito atentos, mas depois eles param de ser. E é um vai e vem. Talvez seja, talvez não seja. E as regras podem parecer muito arbitrárias para o narcisista e isso pode levar à presunção de que diz: olha, já que eu não posso contar com as pessoas lá fora, eu acho que é tudo sobre mim. Então é isso, eles podem incorporar uma insegurança que realmente não querem admitir. Então essa insegurança faz com que eles digam: eu vou ter que ser uma pessoa que vai garantir que eu tenha tudo de acordo com o que eu quero, porque ninguém vai me dar isso. Um quinto elemento que pode explicar a formação do narcisismo é a exposição à raiva inadequada. Quase inevitavelmente, as pessoas que têm uma forte inclinação narcisista podem olhar para trás e perceber que foram expostos mesmo a uma agitação crônica, a uma irritabilidade, a um aborrecimento e a uma impaciência que vem das suas figuras de autoridade quando eram pequenos. E muitas vezes a raiva pode ser expressa através de meios passivo-agressivos. Aliás, eles são muito passivos-agressivos, tem até vídeo sobre isso aqui no meu canal. E como o tratamento de silêncio, até a retirada e a evasão. Esses comportamentos também você tem muitos vídeos aqui no meu canal falando. Os narcisistas muitas vezes crescem com a indução de culpa e vergonha e tem essa sensação de andar sobre ovos, porque você nunca sabe como aquelas pessoas lá do lado de fora elas vão ser. E a raiva e o conflito tendem a não ser bem administrados. E como resultado, primeiro, eles estão tomando nota sobre como a raiva pode ser feita. Então eles aprendem de uma maneira muito imprópria e, segundo, determinam que se é assim que o mundo funciona, eu tenho que ser aquele que tem a palavra final sobre isso. Então eles desenvolvem as suas próprias reações de raiva como resposta. O sexto motivo é que as emoções e a intimidade não foram abertamente explorados naquela infância. Então eu quero que você pense em quando você estava lá na escola primária, na adolescência, lá no início da sua vida adulta, lembra? Quantos assuntos pessoais diferentes haviam naquele momento que precisavam de algum tipo de discussão e de algum esclarecimento da sua parte? Com certeza vários. Então quer dizer, poderia ser todo tipo de coisa sobre como você lida com conflitos dentro da sua escola, com os seus irmãos, as responsabilidades de cada um numa relação, sobre o que fazer quando tentarem te afastar para uma coisa errada numa festa, por exemplo, com uso de drogas ou não, ou qualquer dos valores morais que a gente tem na nossa vida, ou como você vai lidar se você se sentir culpado, inseguro, etc. Então precisa haver uma discussão sobre todos os tipos de tópicos como esse. Agora, quando você era criança, falaram com você sobre essas coisas, você pode se perguntar agora. Provavelmente não. E a propósito, isso é algo que você pode recuperar em seus anos adultos. Os narcisistas certamente tendem a não refletir sobre esse tipo de coisa. E na verdade, aprender a desenvolver estratégias para habilidades emocionais se torna um ponto de partida tanto para a empatia, que você sabe que o narcisista não tem, porque você aprende a ter aqui uma sensibilidade em relação a isso, quanto para a construção até mesmo dos seus limites pessoais. Então você tem uma definição de quem você quer ser e quer viver de acordo com isso. E os narcisistas não conseguem chegar a esse ponto. Então, um sétimo ingrediente que observamos que entra na formação do narcisismo é o que vamos simplesmente chamar de manipulações aprendidas. Quando os narcisistas estão observando o mundo ao seu redor, eles estão tomando notas de todos os tipos de pessoas diferentes e pode ter sido por meio da mãe, do pai, ou algum membro da família, mas eles aprenderam que aqueles que podem manipular o sistema são os que vencem. Aqueles que manipulam, vencem. Então, esse narcisista assume para si, ok, quanto mais você for capaz de manipular, mais você for capaz de dominar, mais você for capaz de forçar os outros indivíduos ao seu molde, isso mais significa que você está vencendo. Entendi. Então agora, quanto ao temperamento inato e essas outras influências ambientais, que é o lado da criação, você pode ver que há uma combinação considerável. Algumas pessoas têm alguns desses elementos mais do que outras, mas o narcisismo está lá por uma razão. E há duas conclusões difíceis que espero que você possa se fixar ao entender isso. Primeiro, quando você está se envolvendo com um narcisista, você tem uma inclinação natural para pensar:
Como que eu posso fazer essa pessoa ser diferente? Como que eu posso fazer essa pessoa ver a luz? E não acho errado conversar com esse indivíduo sobre algumas das melhores maneiras que você vê que a vida poderia ser. Mas você precisa entender que muito disso já está estabelecido. E no lugar antes de você aparecer nessa cena. Isso já estava lá. Eles têm que querer fazer isso de dentro para fora. E você não pode simplesmente sobrepor aquilo que acredita ser o correto. Esses tipos de padrões tendem a estar profundamente enraizados na maioria dos narcisistas. O segundo pensamento principal para se ter em mente é: à medida que você observa como os narcisistas se desenvolveram, reflita. Olha, eu tive um pouco disso nos meus anos de desenvolvimento também. Espero que você possa observar isso e chegar numa conclusão que diz, alguém nessa equação aqui, nessa matemática, precisa ir na direção saudável. E é isso que eu quero para mim. Eu estou comprometido com o meu próprio crescimento pessoal. Essa é uma boa maneira de responder e deixar o narcisista saber que eles não estão vencendo em sua vida. Se você se identificou com o conteúdo desse vídeo, está buscando uma forma de se libertar de um relacionamento assim, eu tenho uma excelente notícia para te dar. O programa Quebrando as Algemas é um guia completo de autoajuda que já libertou milhares de pessoas desse ciclo de abuso e que encontraram assim um caminho para a sua cura. Foi desenvolvido especialmente para sobreviventes de relacionamentos com pessoas com transtorno de personalidade narcisista, e nele você vai encontrar e vai aprender a identificar e neutralizar comportamentos abusivos, desenvolver ferramentas para reconstruir a sua autoestima e a sua confiança. Você vai descobrir como estabelecer limites saudáveis em suas relações interpessoais, adquirir técnicas para curar traumas profundos e reencontrar a sua alegria de viver novamente. E você vai se tornar assim uma versão mais forte, mais resiliente de si. E além das aulas que você vai ter acesso em diferentes módulos que eu disponibilizei no Quebrando as Algemas, você vai ter também a transcrição de cada aula dessa em PDF para você poder baixar, imprimir e revisar o conteúdo, e também vai ter acesso a um grupo de apoio no WhatsApp com as pessoas que também vivenciaram ou vivenciam o mesmo que você, que já estão no processo avançado de cura, as quais você também poderá conversar e fazer amizades novas com quem te entende. E para começar a sua jornada de transformação, você deve acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e digitar no seu navegador o endereço que aparece na sua tela. Agora, se você prefere um atendimento mais personalizado, se você é uma pessoa que tem uma condição financeira melhor e quer isso para você, eu também ofereço consultas médicas particulares e individuais, e nessas sessões faremos uma análise profunda da sua situação específica, desenvolvendo estratégias sob medida para lidar com esses desafios que você está vivendo nesse momento, e vamos trabalhar juntos para desconstruir as crenças limitantes, te ajudar a criar um plano de ação personalizado para a sua situação específica, para a recuperação do que você está vivendo agora. Então você tem duas opções: ou você vai fazer o curso em vídeo, ou você vai fazer a consultoria diretamente comigo. E sobre esse vídeo, o que você achou? Se você curtiu, comente esse vídeo, porque esses comentários ajudam esse vídeo a ser reconhecido e entregue para mais pessoas que precisam de saber sobre esse assunto. Além disso, se você não for inscrito, se inscreva aqui no meu canal, que é muito importante para mim também. Agora, se você quiser se aprofundar mais ainda nesse assunto, transtorno de personalidade narcisista, eu vou deixar aqui para você um vídeo que é muito interessante, logo aqui abaixo. É só você clicar e seguir em frente no caminho do seu aprendizado. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.